Muito boa noite a todos. Graças a Deus, graças a Jesus, seja como for, independente das condições, chegamos ao dia de hoje, chegamos nessa nossa casa de oração. Gostamos sempre de iniciar essas oportunidades de uma fala assim, por refletir que muitas coisas poderiam ter acontecido a ponto de nos impedir de aqui estar, de aqui nos fazer presente. Muita coisa poderia ter acontecido a ponto de nos impedir de chegar encarnado ao dia de hoje. Mas graças a Deus, graças à misericórdia divina, chegamos, aqui estamos. E em nome de Deus, em nome de Jesus, que consigamos fazer bom uso e tirar bom proveito desses breves momentos que vamos então aqui passar em conjunto. Bom, como tema para tratarmos, para ser material para as nossas reflexões, os companheiros da casa propuseram um texto cujo título é O Tormento do Egoísmo. Esse texto, ele se encontra em um livro cujo título é Entrega-te a Deus. Esse livro, ele foi escrito por um divulgador da doutrina espírita, por um médium, pelo idealizador e mantenedor de uma considerável obra no âmbito do voluntariado, vamos assim já colocando, que é o nosso companheiro Divaldo Pereira Franco. O livro foi escrito através da mediunidade dele, pelo espírito Joana de Ângeles. Então notem, o espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, escreveu esse livro, Entrega-te a Deus, sendo que nesse livro, dentre outras mensagens, dentre outros textos, há esse, o tormento do egoísmo. Bom, ao falar assim, nos permitam, por favor, aqueles que já conhecem, fazer aqui uma breve rememoração, talvez para alguns, mas para outros ainda iniciantes na doutrina, um esclarecimento. Estamos aqui pensando na forma com a qual a doutrina espírita se achega para nós aqui na Terra e para nós nos dias de hoje. Estamos buscando voltar lá no início e nos lembrar que Allan Kardec, ouvindo falar de que eram feitas reuniões por toda a Europa, a América, o mundo conhecido de então, civilizado por assim dizer, eram feitas reuniões onde as pessoas assentadas em torno de uma mesa propunham perguntas, propunham questionamentos de ordem variada à mesa, e a mesa se movimentava em direções variadas com essa intenção de produzir uma resposta a tudo que era então indagado. Allan Kardec, enquanto homem de ciência, não aceita, como nos aparenta realmente ser muito razoável, que um objeto assim inanimado seja capaz de dar respostas inteligentes a perguntas inteligentes. Então, no seu espírito de ciência, ele vai investigar o que está por trás daqueles movimentos, daquelas respostas. E no processo de investigação científica, os espíritos se apresentam e eles dizem: somos nós, almas dos homens que viveram em outro tempo na Terra, quem produzimos esses fenômenos, produzimos essas respostas. Os espíritos se apresentaram. Bom, e aí é que a gente tem todo o desenrolar, o desencadear dessa organização da doutrina espírita. E a tal ponto de, em um livro chamado Livro dos Médiuns,
Allan Kardec fazia menção ao fato de que nós encarnados e os espíritos desencarnados, nós nos acotovelamos constantemente. Pensamos nós que com essa fala ele inclusive quer remeter a uma outra indicação mais antiga de Paulo de Tarso, quando ele disse que é uma nuvem de testemunhas para tudo que eu faço, significando que em torno de nós há um número considerável de espíritos que nos observam, que avaliam o nosso modo de proceder, de agir, de falar. Nós somos constantemente observados. Em meio a esses espíritos, há aqueles que nos são simpáticos, que querem o nosso bem e trabalham para isso, mas há também aqueles, digamos, um tanto equivocados, que tentam sim nos atrasar a jornada, nos atrasar a caminhada. E em meio a essa nuvem também se destaca aquilo que tradicionalmente, digamos, se convencionou mencionar enquanto anjo guardião, ou o nosso guia espiritual, e outros tantos nomes que se pode utilizar para um espírito que de forma especial tem o compromisso de nos orientar, de iluminar, de guiar os nossos passos nessa nossa jornada evolutiva. Bom, Joana de Ângeles é esse espírito guia em relação a Divaldo Pereira Franco. É uma relação, segundo ele mesmo, já de muitos séculos, inclusive, e eles vêm se alternando. Quando um está encarnado, o outro está no mundo espiritual e um apoiando o outro nesse nível de relação. E no momento é isso, Divaldo Franco, divulgador da doutrina, sob a tutela, a orientação espiritual de Joana de Ângeles, que é então efetivamente a autora desse texto, O Tormento do Egoísmo. Bom, feita essa introdução, adiante nós recorreremos mais uma vez a essa introdução. Nós ainda desejamos aqui, entendendo que o tema central então é o egoísmo, buscar algum entendimento a respeito do que seja o egoísmo. E aí vamos fazer isso sobre 3 aspectos, pelo menos. O primeiro deles, nós fomos recorrer ao dicionário e fomos ler no Aurélio Antigo, o que diz lá a respeito do egoísmo. E o que nos é apresentado é o seguinte: é um amor excessivo ao bem próprio, sem consideração aos interesses alheios. Amor excessivo ao bem próprio, sem consideração aos interesses alheios. É a situação do tudo eu em primeiro lugar, se sobrar talvez o outro, o melhor para mim, eu cheguei primeiro, eu em primeiro lugar, eu, desconsiderando ou menosprezando os sentimentos, as intenções, os desejos e inclusive a importância do outro na nossa própria vida. É uma falta de consideração, um desprezo significativo em relação a todas aquelas pessoas que não sou eu. Amor excessivo aos interesses pessoais, desconsiderando o outro. Bom, em O Evangelho segundo o Espiritismo, uma outra obra, um outro livro que é a base da doutrina espírita, lá nós vamos ler que o egoísmo é a chaga da humanidade. Uma das. É um monstro devorador de inteligências, filho do orgulho, causador de todas as misérias do mundo terreno. É uma chaga da humanidade, lá ainda Allan Kardec faz a menção
a necessidade que todos nós temos de colocar fim, de extirpar da terra essa chaga. Porque, como também vamos verificar na sequência das falas aqui de Joana de Ângeles, o egoísmo, na indicação dela, é uma virose que afeta de forma muito perniciosa a sociedade como um todo. Portanto, é algo que nós precisamos veementemente afastar de nós, afastar do nosso convívio, da sociedade, para que um novo horizonte, um novo mundo efetivamente se construa a benefício de todos nós. Bom, e aí ainda refletindo sobre essa conceituação, sobre esses aspectos iniciais relacionados ao egoísmo, nos ocorreu também uma outra reflexão, no sentido de que o egoísmo é algo um tanto quanto sem sentido prático, é algo que não tem uma aplicação real, não tem razão de ser. Por que estamos pensando assim? Porque nós somos seres sociais. Nós, seres humanos, não fomos feitos, criados para viver isolados uns dos outros. Há uma relação de dependência muito forte entre todos nós. Nós, por si mesmos, não nos suprimos completamente. Em nós mesmos não há aí os germes e as potencialidades para realizar tudo o que precisamos para nos mantermos vivos. E aí, só para ilustrar o que estamos dizendo, bom, quando a gente fica doente, o normal é que a gente procure um médico para que a gente tenha uma recomendação para tomar um remédio, para nos alimentar. Não somos todos nós que cultivamos tudo o que a gente consome, o que a gente alimenta. Para nos deslocar e por aí vai. Nós precisamos muito uns dos outros. Só uma licencinha. Podemos ligar esses ventiladores aqui na frente? Liga. É porque eu sou muito calorento. É só para... Obrigado, Luciano. Bom, então, se há uma relação de dependência tão grande assim entre cada um de nós, inclusive, para corroborar e trazer também para o diálogo uma outra indicação de um outro livro, que é o Livro dos Espíritos, que também é base para a doutrina, Allan Kardec vai ali perguntar se os espíritos nos influenciam a vida, se os espíritos influenciam os encarnados. E a resposta é que, de ordinário, os espíritos são quem nos dirigem. Pensando nisso, nos ocorreu, bom, quando nós aqui, presentes no Grupo Espírita da Prece hoje, adentramos ali o portão, se eventualmente alguém nos viu entrar, de repente esse alguém é aquela pessoa que nos conhece de um outro ambiente, talvez do ambiente de trabalho, da escola, enfim. E aquela pessoa talvez já há algum tempo nos observa e nota em nós uma calma, uma serenidade, uma busca de proceder com um senso de justiça, de forma caridosa. E aqui estamos fazendo menção a virtudes que esperamos que a frequentação à casa e a vivência, como o companheiro disse, da doutrina espírita, esteja nos trazendo. Então, de repente, a pessoa nos vê entrando e ela entende. Então talvez essa pessoa ela é assim por conta da frequentação dela à casa espírita. E de repente essa pessoa só nos viu entrar, nós nem não falamos com ela.
de repente ela se motiva a também passar a frequentar essa ou outra casa ou até um outro ambiente religioso. E aí nós, só por adentrar a casa espírita, estamos também influenciando alguém. É só um exemplo, poderíamos citar outros, mas também é normal, tranquilo de perceber que também nós somos influenciáveis. E aí, para citar um outro exemplo, particularmente a minha carreira profissional, a minha decisão de qual carreira profissional seguir, é fruto da observação dos profissionais que já atuavam antes de mim. Ao observar o modo de vida, o padrão de vida desses que me antecederam, isso foi motivação para a minha decisão. E penso que para muitos dos companheiros, algo de semelhante deva acontecer, ou pode ter já acontecido, para significar que nós somos influenciáveis. E aí eu gostaria de fechar essa ideia, ainda colocando assim, que todos nós somos influenciadores. E quando eu digo todos nós encarnados, os espíritos encarnados, somos influenciadores, uma expressão muito atual, não é? Mas também somos influenciáveis, postando ou não o que a gente faz nas redes sociais, acessando ou não as redes sociais, com exemplos assim. Nós influenciamos e somos influenciados. E isso denota o que a vida em sociedade coloca para nós. E estou tentando usar isso para entender que se fechar no eu, se fechar em si mesmo, não faz sentido, porque nós não nos bastamos e porque naturalmente nós somos influenciados e nós influenciamos. Nesse sentido é que para nós o egoísmo é algo sem sentido, sem razão de ser. Bom, e aí, falando essas coisas, fazendo essas colocações, ainda gostaríamos de fazer menção ao que poderia ser um exemplo do egoísmo aplicado na nossa vida, para que possamos identificar, talvez em nós mesmos, momentos, situações nas quais nós nos fazemos aí egoístas. E pensando assim em buscar um exemplo, nos ocorreu algo que tivemos contato há algum tempo, que é a expressão responsabilidade afetiva. Responsabilidade afetiva, significando que nós temos compromisso, que nós temos aí, que nós somos responsáveis pelos sentimentos e pelas expectativas que criamos nas pessoas da nossa convivência, nas pessoas com as quais nós nos relacionamos. Não se preocupe, está tudo bem. É o ventilador que regulou um pouquinho. Bom, com essa reflexão, com esse... muito obrigado. Com essa reflexão, com esse pensamento a respeito da responsabilidade afetiva relacionada a nosso compromisso em relação ao que a gente faz as pessoas sentirem ou às expectativas que a gente cria na pessoa, nós nos fazemos aí e damos mostras de egoísmo sempre que nessa relação nós nos permitimos mentir, por um exemplo. E aí não estamos aqui fazendo menção somente às relações românticas, tá? São as relações de qualquer natureza, entre mãe e filho, entre irmãos, de qualquer natureza. Sempre que nos colocamos a mentir,
sempre que expomos o outro a um sofrimento desnecessário, nós estamos sendo egoístas. Sempre que a gente não cumpre o combinado, estamos sendo egoístas. E isso eu estou dizendo a partir do que eu li de um texto de uma psicóloga, tá? E é muito interessante porque nesse texto ela também vai fazer lá uma recomendação que nós cristãos já conhecemos há muito, a respeito de como não nos permitir ser irresponsáveis afetivamente. Ela vai lá fazer menção, e interessante, ela vai dizer que é simples, é só não fazer ao outro o que nós não gostaríamos fosse feito a nós mesmos. É só ter empatia, é só ter esse cuidado de se colocar no lugar do outro. E nessa frase, não fazer ao outro o que não gostaríamos fosse feito a nós mesmos, isso é absolutamente cristão, isso é bíblico. Mas no caso é fruto de um texto técnico da área da psicologia, que corrobora então muito bem e caminha realmente lado a lado com o que o Cristo nos apresentou há mais de 2000 anos. Bom, então, se agora a gente sabe muito bem o que é o egoísmo, e temos aqui uma mostra de situações nas quais nós somos e nos fazemos egoístas, no desenvolvimento do texto aqui de Joana de Ângeles, ela vai fazer menção ao fato de que o egoísmo nos leva à agressividade. O egoísmo nos leva a esse estado de espírito em que a gente se mantém sempre febricitante, sempre na defensiva e, por consequência, sempre prontos e dispostos a atacar. Então, aquelas situações nas quais a gente ouve uma coisa que por vezes não tem nenhuma relação conosco, que não tem nenhuma intenção de nos afetar, mas a gente toma aquilo para nós. E por vezes realmente nos enfurecemos, nos lançamos contra o outro, com muita raiva, manifestando aí realmente todos os sentimentos menos bons, menos cristãos. Essa agressividade, esse se manter sempre na defensiva e pronto para atacar, é consequência do egoísmo. É uma indicação, uma das indicações que Joana de Ângeles faz nesse texto. Ela faz também menção ao fato de nos mantermos sempre suspeitando. Se o nosso egoísmo se manifesta assim, através das mentiras que a gente eventualmente conta, a gente vai ter sempre aquela preocupação em agir para que a mentira não seja descoberta. Então, a gente fica naquela posição de estar sempre também desconfiado, de estar sempre suspeitando: será que fulano está percebendo a mentira que eu disse? Será que esse ou aquele companheiro está tentando me desmascarar? E olha o estado de espírito que a gente vai entrando. É nesse sentido que dizemos aqui, nos mantemos num estado de febre mesmo, um estado febril, sempre uma agitação grande, querendo se esconder, querendo se proteger daquilo que nós mesmos construímos com a nossa mentira, se esse é o caso. Bom, e aí uma outra consequência é o fato de nos mantermos aí também sempre prontos a censurar, a apontar o dedo para destacar os maus passos, para destacar os equívocos do outro, para que nós não tenhamos a necessidade de lidar com essas mentiras,
de lidar com esse estado de espírito no qual nós nos colocamos. Então a gente fica apontando, fica ressaltando, destacando as mazelas, os maus passos dos companheiros do caminho, para nos mantermos escondidos, para nos mantermos esquecidos e passar desapercebido, seguir adiante nas exigências dos nossos supostos direitos e esquecidos dos nossos naturais deveres. É um estado de coisas que nos alcança como consequência desse egoísmo. Bom, e Joana de Ângeles, na sequência ainda de suas indicações, ela vai fazer menção ao fato de que o egoísmo, ele é então um adversário da solidariedade, do amor e da caridade. A pessoa egoísta, o que se fecha em si mesmo, não deixa espaço para atender o outro nas suas necessidades, porque primeiro é ele sempre. Então a caridade, que é a pedra fundamental da doutrina espírita, inclusive, perde espaço no coração do egoísta. Para o egoísta, não faz sentido doar um pouco do seu tempo para ajudar o irmão no caminho. Para o egoísta, não faz sentido deixar de lado seus interesses para ir prestar um serviço em uma instituição de atendimento aos idosos, de atendimento às crianças. Não se dispõe sequer a ouvir, a doar um ombro amigo a alguém próximo, inclusive, a um familiar, a um amigo de infância. É aquelas situações em que não se tem tempo. Não se tem tempo para nada que não seja ele mesmo. E aí, Joana de Ângeles já aproveita e apresenta o contraponto ao egoísmo, que é o altruísmo. O altruísmo, inclusive, é algo que alguns médicos nos recomendam, com o intuito mesmo de tratar, cuidar de algumas doenças. Esse altruísmo relacionado mesmo ao voluntariado, a essa disponibilidade de ir ao encontro dos irmãos do caminho, de doar um pouco do seu tempo para ir visitar aquele que está doente, para dar de comer a quem tem fome, para agasalhar aquele que está despido, para ir estar com aquele que se encontra preso de várias maneiras. E falando assim, estamos nos lembrando lá também da recomendação de Jesus, quando ele diz que todas as vezes que nos dirigimos a um irmão nessas condições, sem ter o que comer, o que vestir, desabrigado de um teto, todas as vezes que nos doamos a um irmão assim, aos pequeninos na terra, na fala do bom mestre, é a ele mesmo que estamos atendendo. Isso é a caridade, essa é a caridade sobre a qual a doutrina espírita se assenta e fundamenta todos os seus ensinamentos. O altruísmo, o voluntariado, a entrega de si mesmo a benefício do outro, esse é o sentimento que se contrapõe ao egoísmo. E por recomendação mesma de Joana de Ângeles, nós devemos combater com intensidade essa chaga, essa virose nas falas dela, que é o egoísmo, contrapondo ao egoísmo o altruísmo, essa doação, essa entrega pessoal a benefício dos outros. E na medida em que vamos nos dispondo, vamos nos permitindo gestos, atos mais altruístas, nós vamos então despertando
o nosso próprio espírito. Nós vamos nos mantendo mais antenados com a real finalidade da nossa encarnação. Nós vamos identificando os motivos mais concretos pelos quais estamos nessa vida. Nós vamos nos encaixando, a nossa vida vai ganhando sentido, porque inclusive nós vamos entendendo o nosso papel no mundo enquanto co-criadores juntos de Deus. É uma outra fala muito pertinente, a de que nós somos anjos nas vidas uns dos outros. Quando lá no início fazíamos menção a essa relação do mundo espiritual e nós, a sobrevivência do espírito à morte do corpo, a presença desse espírito em especial que é o anjo, o guardião, junto de nós, também cabe aqui o entendimento de que quando algum de nós tem uma necessidade de qualquer ordem, não ocorre um milagre, não ocorre de o céu se abrir, não ocorre de um raio cair somente para nós. O que é necessário para o nosso bem, Deus usa os outros, os que estão à nossa volta, os da nossa convivência, para que aquilo que precisa ser feito a nosso benefício se realize. E é nesse sentido que nós somos também anjos uns nas vidas dos outros. É nesse sentido que nós nos devemos uns aos outros. E é por isso, mais uma vez, que no nosso modo de ver, o egoísmo e ser egoísta não faz sentido para a vida em sociedade, algo que é natural para todos nós. Bom, e nesse processo de despertamento, de identificação de nossa própria realidade, nós vamos enxergando a vida com outros olhos, de uma forma mais leve, mais amena. Esse estado de espírito febricitante vai dando espaço justamente a essa condição de maior calma. Nós vamos nos fazendo mais pacíficos e pacificadores. Pensem comigo, como há de ser a vida daquela pessoa que não tem nada a esconder? Aquela pessoa que não tem aquela demasiada preocupação com os seus bens, com as suas posses. Não será uma felicidade a calma em meio a tantas tormentas? Porque notem, se eu sou um homem de muitas posses, bom, parte do meu tempo e da minha energia, naturalmente eu vou gastar para preservar tudo aquilo. E eu vejo em muitos lugares ameaça aquilo que eu possuo. E nem necessariamente precisa ser muita coisa, porque sabemos que alguns de nós têm um apego extremamente grande a um chinelo. A gente chega em casa e não pode encontrar ninguém calçado com o nosso chinelo. A gente chega em casa, onde está o meu chinelo? Um chinelo. Às vezes é o bastante para a gente entender o nível de apego que se pode chegar. Bom, não ter esse apego, ser desprendido, sendo humilde, conseguindo assim se manter calmo, sereno, ante tantas ameaças em potencial, não será isso uma felicidade? Essas pessoas não viverão de forma realmente mais pacífica e não terão elas as melhores condições para pacificar as situações? Na fala de Joana de Ângeles, na indicação dela, esse é o resultado daquele irmão e irmã que combate em si o egoísmo. É a pessoa se fazer mais calma,
mais pacífica, mais capaz de pacificar. E isso é algo que dá à pessoa essa alegria extremada de existir, por ela se entender como parte desse todo, por ela entender o seu compromisso, a sua responsabilidade em relação aos outros, junto com Deus. E isso faz total diferença. É uma pessoa nova que ali então vai se apresentar à sociedade. E, por favor, ainda reflitam comigo, se o egoísmo pode causar assim tantos gestos, tantos atos de agressividade, deixar as pessoas nesse estado febricitante. Bom, se nós temos na sociedade muita gente nesse estado, algumas das consequências, inclusive, do que temos visto por aí, é sim fruto dessa sociedade muito apegada, muito materialista, imediatista e autocentrada. Muito dos casos de violência que a gente ouve tem relação profunda com esse sentimento de egoísmo. E na nossa intenção de um mundo novo, de um mundo de regeneração, haveremos aqui de concordar com Joana de Ângeles, com Allan Kardec, que nós devemos então dirigir sim as nossas energias, as nossas potencialidades para combater o egoísmo, e com muita humildade, da forma que Jesus ensinou. Pois notem, Jesus, o governador espiritual do planeta Terra, ele vem nascer entre nós de uma forma simples, humilde, em uma estrebaria, conhecedor do verbo mais profundo. Ele usa para suas lições o ambiente, as coisas do dia a dia, os animais, a moeda. Ele usa de uma linguagem simples, modesta. Podendo trabalhar com o que quisesse, ele se decide por ir ser um carpinteiro, junto com seu pai. Um trabalho igualmente simples, modesto. O que é, na visão de Joana de Ângeles, uma outra consequência do combate ao egoísmo, que é justamente nos fazermos assim essas pessoas simples, modestas, que não exigem para si os melhores empregos, as melhores posições, as primeiras posições. Elas aceitam muito bem o poder produzir de forma simples e no ambiente onde se encontram. Bom, e fechando esse texto, Joana de Ângeles ainda vai trazer uma ilustração muito positiva. Ela vai fazer menção à ostra, dizendo que quando um grão de areia adentra a ostra vai secretando ali algumas substâncias, de tal forma que ela vai envolvendo aquele agressor, que é o grão de areia, até que aquele grão se torna uma pérola, bela, reluzente. E a ostra faz isso num trabalho silencioso, paciente, pacífico. Vai envolvendo o agressor com beleza e luz. E ao usar essa ilustração, Joana de Ângeles recomenda que nós, em relação ao egoísmo, façamos o mesmo. Sempre que percebermos o despontar de algo que é fruto do egoísmo em nós, que a gente, com humildade, envolva esse agressor no egoísmo e faça esse agressor se tornar algo belo, reluzente, que beneficie aqueles que estão à nossa volta. Ela fecha o seu texto nos recomendando que nos mantenhamos altruístas e solidários em tudo,
em todas as situações, em todas as ocorrências da vida. E ainda vai dizer que nós devemos superar as nossas tendências infelizes, ou as nossas más tendências, na fala de Allan Kardec, a fim de alcançarmos aí a bênção da convivência em fraternidade, junto uns dos outros, na sociedade, nós encarnados juntos dos irmãos desencarnados, em uma rede assim de solidariedade, juntos, enquanto irmãos, nós vamos aí sim, efetivamente, fazer esse nosso mundo, essa nossa sociedade ascender, se transformando aí em um mundo de regeneração, em um mundo novo. Nós vamos assim construindo juntos o reino de Deus nos nossos corações. Bom, meus caros, o texto de Joana de Ângeles é bastante denso e nós sugerimos a leitura, porque é fora de dúvida que há muito mais do que esses aspectos que fomos aqui tentando destacar. Então, se tiverem ocasião, leiam, mas particularmente no nosso modo de ver, e o que mais nos tocou, então, alguns desses aspectos que fomos aqui conversando. Bom, e aí nos mantemos dispostos aqui, se alguém tiver alguma dúvida, quiser propor algum questionamento, discutir algo, após aqui esse nosso momento a gente ainda consegue conversar mais um pouquinho, ok?